20 centavos. A história pública das jornadas de junho costuma começar nesse número, no reajuste da tarifa de ônibus em São Paulo em 2013 e na ideia de que transporte público não era luxo, era condição de vida. E 13 anos depois, o número muda. Sai a tarifa de ônibus, entra o valor de uma entrega. Entra o aplicativo, entra o motoboy, entra o motorista que passa o dia dentro do carro e entra uma frase atribuída em um dos vídeos que assistimos e vamos utilizar desta sessão a um dos apresentadores do Dark MBL, que resume com franqueza a visão econômica defendida no programa que disse: ser motorista de app ou entregador teria virado um dos únicos refúgios dentro de uma economia que se descreve como extremamente burocratizada. Refúgio é uma palavra estranha para descrever trabalho sem piso, sem estabilidade e sem proteção. Estranha e reveladora, porque ninguém chama de refúgio o lugar para onde vai quando tem muitas opções boas. Refúgio é para quem fugiu de alguma coisa, e o próprio programa reconhece isso na sequência, quando o aplicativo é descrito como o último bote, a última esperança para muita gente. O episódio de hoje é sobre essa palavra. É sobre ela e sobre a pergunta que ela abre. Quando o MBL defende o trabalhador de aplicativo contra uma regulação, ele está defendendo o trabalhador ou está defendendo uma teoria de mercado na qual o trabalhador aparece como prova retórica? No Filoflix, a gente parte sempre de fontes com lastro real. Não inventamos fato. Tudo o que afirmamos sobre conduta vem do material que esses personagens produziram e publicaram. E o que envolve o mundo lá fora, a gente foi conferir em literatura acadêmica e em reportagem independente. Tudo referenciado na descrição. A análise e o juízo são inteiramente nossos. Se você quer conferir, vá às fontes. E se tiver certeza de que erramos num fato, venha aos comentários cobrar. A gente corrige de cara. As vozes que vocês ouvem são sintetizadas. Pessoas e organizações citadas têm direito de resposta no mesmo canal e com o mesmo tempo. A pergunta central é simples. Entre os 20 centavos de 2013 e o último bote de 2026, o que mudou? O país? O MBL? Ou o sujeito que o discurso diz proteger? Antes da crítica, uma concessão honesta. A fala do programa tem um núcleo econômico real. Se uma regra aumenta o custo de uma entrega, alguém paga essa conta. Pode ser o consumidor, pode ser o restaurante, pode ser a plataforma, pode ser o entregador por perda de demanda. Mas a conta não desaparece. Esse ponto não deve ser tratado como caricatura. Não deve. A crítica reproduzida no programa é que um piso por entrega somado a um adicional por quilômetro poderia encarecer o serviço, reduzir pedidos e diminuir o trabalho disponível para os próprios entregadores. Essa cadeia causal existe como hipótese plausível e há literatura econômica que a sustenta como cenário possível dependendo de desenho. Então a crítica não é eles não entendem economia. A crítica é mais difícil e por isso mais incômoda. Eles entendem uma parte da economia e transformam essa parte em moral completa. O custo marginal vira filosofia social. A precariedade vira liberdade. A falta de alternativa vira escolha. E aí, o episódio começa. O primeiro bloco precisa enfrentar uma história que muita gente já ouviu pela metade. A história de como o MBL aparece em 2013. E essa história, hoje, está documentada em literatura acadêmica revisada por pares e em dissertações universitárias com farta documentação primária. Não é mais hipótese. É resultado convergente de pesquisas independentes. Conta o que esse resultado diz. Em junho de 2013, quem estava nas ruas pedindo redução da tarifa era o Movimento Passe Livre, o MPL, um movimento de inspiração horizontal, autogestionado, com a pauta concreta de transporte público como direito social. Dentro daquele caldo, um grupo de jovens ligados ao braço brasileiro do Students for Liberty, organização norte-americana de promoção de ideias liberais, lançou uma página no Facebook chamada Movimento Brasil Livre, MBL. O nome próximo do MPL não é coincidência. A pesquisa universitária registra de forma assertiva que o MBL se valeu da proximidade sonora de sua denominação com o movimento Passe Livre para se apropriar das pautas das manifestações. Então a marca nasce ali, em 2013, dentro de protesto alheio. Nasce ali e nasce com uma função declarada pelo próprio diretor executivo do Estudantes pela Liberdade no Brasil em entrevista de 2015, citada nas dissertações. As organizações americanas que financiam a rede Atlas Network
Students for Liberty não podem, por questão de imposto de renda nos Estados Unidos, desenvolver atividade política direta. Então, criou-se uma marca paralela chamada Movimento Brasil Livre, para que os membros pudessem fazer política sem comprometer as organizações-mãe. A literatura acadêmica trata o MBL com cautela, mas com firmeza, como o braço operacional dessa rede para a ação política de rua. A melhor defesa possível do movimento aqui é forte e a gente não vai esconder dela. O defensor diria: nós não somos braço de ninguém, somos brasileiros fazendo política liberal num país que precisava de oposição democrática à hegemonia da esquerda. Financiamento indireto via fundações privadas é prática comum em todo lugar do mundo, inclusive na esquerda. E a coincidência fonética do nome é só coincidência. Quem perdeu a disputa simbólica de 2013 ficou amargurado e agora tenta reescrever a história. Essa defesa tem peso. O direito de se organizar é legítimo. Receber recurso de fundação privada é legal. Semelhança de sigla por si só não é crime. E onde ela quebra? Ela quebra em 2 pontos que não dependem de motivação interna. Primeiro, no fato bruto da operação. A marca foi criada dentro do protesto do MPL, com nome quase idêntico exatamente quando o MPL ocupava o centro de atenção pública. E a justificativa institucional do próprio diretor da Rede Liberal em entrevista pública diz por que ela foi criada. Não é leitura de adversário, é o que está documentado pela boca de quem montou a operação. Segundo, no efeito comprovado, o MBL absorveu energia de um protesto que em junho de 2013 era difuso e tinha apenas 1 em cada 7 ações dirigidas contra o PT, e contribuiu de forma decisiva para que em 2015 e 2016 1 em cada 2 ações de protesto fosse contra o PT. Não estamos diante de uma marca nascida do nada. Estamos diante de uma marca nascida com objetivo e com resultado. Isso não fecha a questão da intenção, mas fecha a questão da inocência. Fecha a inocência e abre o que importa para hoje. Se a marca nasceu em 2013 para fazer política liberal dentro de um protesto que era de outro movimento, faz sentido perguntar em 2026 em nome de quem ela está falando quando defende o entregador. A pergunta que herda do bloco anterior é exatamente essa. Em nome de quem fala quem fala? E o segundo bloco é o mais desconfortável, porque não depende de bibliografia externa. Depende apenas do programa do próprio movimento, gravado e publicado por eles mesmos. O Dark MBL. O Dark MBL. No mesmo programa em que se defende o aplicativo como refúgio econômico, aparece uma teoria dura sobre quem é o brasileiro comum. Em uma passagem sobre armas, surge a ideia de que o peão médio não teria capacidade mental para portar uma arma. Em outra, sobre educação domiciliar, a tese de que o brasileiro médio não teria capacidade nem de criar os próprios filhos, muito menos de educá-los. E entre as duas, uma formulação que vale a pena ouvir devagar, a de que a cada momento a elite esclarecida pareceria mais necessária. A defesa razoável é que isso é programa de humor. É a defesa correta a apresentar, e ela tem peso real. Diria o movimento: esse é um programa solto, provocativo, com piada interna, e dá para ver no próprio material como os participantes se interrompem com receio de cortes e brincam que vão tomar 5 anos de cadeia por uma frase. Tirar uma piada e transformá-la em doutrina é desonesto. O formato pede leniência. Essa defesa tem força, e o formato confessadamente informal é parte da evidência a favor dela. Só que ela cobra uma coisa que o movimento normalmente não quer pagar. Cobra simetria. Se o programa é informal demais para que a fala sobre o peão médio conte como visão política, ele é informal demais para que a fala sobre o entregador conte como defesa séria do trabalhador. Não dá para escolher que uma frase é piada quando pega mal e que outra é programa econômico quando pega bem. Ou o programa serve como corpus interpretável ou não serve. Então o ponto não é decretar uma doutrina oficial da elite esclarecida. Não é. O ponto é mais fino e mais constrangedor para o movimento. A fala revela uma tensão recorrente. O trabalhador popular aparece como herói quando resiste ao Estado e aparece como incapaz quando o assunto é autonomia sem a tutela de quem se coloca como mais esclarecido. Ele é bom o suficiente para provar que o mercado funciona. Não é tratado como bom o suficiente para ser agente pleno em outros temas. O peão é confiável para entregar pizza num bote furado. Não é confiável para portar uma arma. Não é confiável para educar o filho. E a elite esclarecida é necessária para conduzi-lo. Você está dizendo que o entregador é argumento, não é interlocutor. Estou dizendo, e estou dizendo com firmeza, que o entregador entra naquela fala como prova retórica, e não como sujeito político ouvido. O programa fala do entregador, não fala com ele. E essa é a costura que o próximo bloco vai puxar. Se o entregador é argumento,
Qual é a tese para a qual ele serve de argumento? É hora da tese central do episódio. É hora dela. Na transcrição do programa, um participante diz que a uberização não nasceu como problema, mas como solução para uma economia ruim, cheia de empregos ruins, taxados e burocratizados. Em seguida, descreve o aplicativo como último bote, última esperança para grande parte das pessoas. É uma imagem poderosa. Poderosa e ambígua. Um bote salva-vidas salva, mas ele salva porque o navio afundou. Ninguém entra num bote porque sonhou com uma viagem confortável. Entra porque não tem escolha melhor. E o programa, num momento de admissão contra o próprio interesse, reconhece isso. Poucas pessoas escolheriam trabalhar em aplicativo se houvesse emprego formal decente, com renda próxima e menos risco. Refúgio, não destino. Refúgio, não destino. E aqui entra o que a pesquisa acadêmica sobre o próprio MBL diz com método e documentação há quase uma década. A imagem do último bote não é descoberta do programa sobre o Brasil de hoje. É a tradução vernacular de uma tese que está no DNA institucional do movimento desde 2013. A tese se chama, na literatura, empreendedor de si. É a ideia de que num país de empregos formais escassos e caros, o jovem brasileiro precisa ele mesmo virar pequena empresa, homo econômicos, gestor da própria mão de obra, sem patrão, sem sindicato, sem CLT. A pesquisa documenta que essa formulação vem das mesmas redes liberais, Atlas Network, Students for Liberty, Instituto Mises Brasil, que financiam e formam o quadro de origem do MBL. Então, quando o Dark MBL diz que o aplicativo é refúgio, ele não está descrevendo o que viu na rua. Ele está dizendo, em linguagem de programa de tarde, a tese que foi formulada em curso de formação política, em palestra de think tank, em livro de fundação privada. A descoberta da uberização como solução de uma economia ruim coincide palavra por palavra com um programa político que essas redes defendiam antes mesmo do aplicativo existir. O entregador não foi consultado para chegar a essa tese. A tese estava pronta e o entregador entrou como ilustração. E aqui aparece o segundo achado documentado, que é o mais difícil de digerir. É o que pesquisa de campo publicada em revista de jornalismo investigativo e citada em dissertação universitária registra sobre o financiamento dessa fala. Há grupos de WhatsApp organizados em níveis de contribuição. Um chamado Mão Invisível, a R$ 250 por mês, outro chamado Privatiza Tudo, a R$ 5.000 por mês. E há a documentação de pelo menos 158 funcionários de Banco Safra, XP Investimentos e Merrill Lynch, articulados para levantar dinheiro para o MBL e levar pautas dos próprios executivos à discussão pública. Ou seja, quem encarece a entrega tem prejuízo identificável. Tem, e quem financia o discurso contra encarecer a entrega também é identificável. A defesa do entregador no microfone coincide ponto a ponto com o interesse dos 158 identificados como financiadores na pesquisa acadêmica de 2023. A coincidência, sozinha, não invalida o argumento. Um argumento permanece em pé ou em queda pelos próprios pés. Mas a coincidência pede que o argumento seja dito com declaração de interesse e não como voz neutra do trabalhador. E a admissão do próprio programa O Último Bote fecha o quadro. Fecha, porque essa não é mentira. E essa é uma distinção fundamental. Existe uma diferença clássica entre mentir e enganar. Alguém pode usar afirmações isoladamente verdadeiras para produzir uma compreensão falsa do todo. Aqui, é verdade que o aplicativo dá renda. É verdade que regulação mal feita pode encarecer e reduzir demanda. É verdade que muita gente depende dessa renda. O conjunto fica enganoso quando transforma a dependência em liberdade, falta de alternativa em escolha e o programa de uma rede de fundações em descoberta de campo sobre o Brasil real. Essa não é a teoria do trabalho. Essa é uma teoria da emergência permanente, e é nela que o próximo bloco vai tropeçar, porque a melhor objeção contra mim ainda está em pé. Vou fazer a objeção mais forte contra você com seriedade. No caso concreto do projeto discutido no programa, eles podem estar tecnicamente certos. Podem. Se o anúncio reproduzido no programa, atribuído ao ministro Guilherme Boulos, previa piso por entrega e adicional por quilômetro,
E se isso for repassado integralmente ao consumidor, a demanda pode cair em intensidade. Se a demanda cai, o entregador perde corrida. Então, neste episódio concreto, o MBL pode estar defendendo o interesse imediato real de quem trabalha hoje. Concordo com a primeira metade. A crítica ao desenho de uma regulação específica pode ser legítima, e a hipótese da queda de demanda é empiricamente defensável. O texto oficial do projeto, com tramitação e impacto estimado, não foi anexado nesta sessão, então não tenho como decretar se a estimativa do programa é ou não razoável. Logo, a conclusão de que vai destruir o setor precisa cair. Precisa cair como certeza, pode ficar como hipótese. O efeito líquido de regulação de plataforma é disputa empírica, não dogma. Há desenho de regra que pode reduzir demanda. Há desenho de regra que pode aumentar previsibilidade e renda sem colapsar o serviço. Sem o texto oficial e sem comparação com experiências internacionais, ninguém, nem eles, nem nós, tem direito de encerrar a conta. Mas o MBL ganha um ponto tático. Ganha. E o ponto tático é este. Uma regulação mal desenhada pode sim prejudicar parte de quem ela diz proteger. O que ele não ganha é o ponto filosófico. Defender o entregador contra uma regra ruim num episódio não é o mesmo que ter uma agenda trabalhista para o entregador ao longo do tempo. No primeiro caso, há coincidência tópica entre o movimento e o trabalhador. No segundo, há projeto. E o que está documentado no programa e na literatura é coincidência num ponto dentro de um projeto que aponta para outra direção. Essa distinção é justa. É a distinção que impede tanto a caricatura quanto a captura. O movimento não está sempre errado porque é liberal, mas também não vira defensor do trabalhador só porque, num ponto específico, a crítica liberal coincide com o interesse imediato de quem entrega a comida. E é exatamente nesse passo, do tático ao filosófico, que a síntese precisa entrar. Vou fazer a objeção mais forte contra você, com seriedade. No caso concreto do projeto discutido no programa, eles podem estar tecnicamente certos. Podem. Se o anúncio reproduzido no programa, atribuído ao ministro Guilherme Boulos, previa piso por entrega e adicional por quilômetro, e se isso for repassado integralmente ao consumidor, a demanda pode cair. Se a demanda cai, o entregador perde corrida. Então, neste episódio concreto, o MBL pode estar defendendo um interesse imediato real de quem trabalha hoje. Concordo com a primeira metade. A crítica ao desenho de uma regulação específica pode ser legítima, e a hipótese da queda de demanda é empiricamente defensável. O texto oficial do projeto com tramitação e impacto estimado não verifiquei hoje nesta sessão, então não tenho como decretar se a estimativa do programa é ou não razoável. Logo, a conclusão de que vai destruir o setor precisa cair. Precisa cair como certeza, pode ficar como hipótese. O efeito líquido de regulação de plataforma é disputa empírica, não dogma. Há desenho de regra que pode reduzir demanda. Há desenho de regra que pode aumentar previsibilidade e renda sem colapsar o serviço. Sem o texto oficial e sem comparação com experiências internacionais, ninguém, nem eles, nem nós, tem direito de encerrar a conta. Mas o MBL ganha um ponto tático. Ganha. E o ponto tático é este. Uma regulação mal desenhada pode sim prejudicar parte de quem ela diz proteger. O que ele não ganha é o ponto filosófico. Defender o entregador contra uma regra ruim num episódio não é o mesmo que ter uma agenda trabalhista para o entregador ao longo do tempo. No primeiro caso, há coincidência tópica entre movimento e trabalhador. No segundo, há projeto. E o que está documentado no programa e na literatura é coincidência em um ponto dentro de um projeto que aponta para outra direção. Essa distinção é justa. É a distinção que impede tanto a caricatura quanto a captura. O movimento não está sempre errado porque é liberal, mas também não vira defensor do trabalhador só porque, num ponto específico, a crítica liberal coincide com o interesse imediato de quem entrega comida. E é exatamente nesse passo, do tático ao filosófico, que a síntese precisa entrar. Uma imagem fecha melhor do que uma conclusão. Em 2013, 20 centavos pesavam no corpo de quem dependia do ônibus para sobreviver. O protesto não dizia que ônibus era refúgio, dizia que ônibus era direito. Em 2026, a mesma rede que então estreava o nome próximo do MPL diz com a voz mais espontânea que o microfone permite que aplicativo é o último bot.
Entre uma cena e outra, o sujeito mudou de roupa muitas vezes: passageiro, consumidor, empreendedor, motorista, entregador. O que ele nunca teve o direito de ser, em nenhuma das duas falas, foi trabalhador com piso, com voz e com chance de escolher. Os 20 centavos diziam que o transporte tinha que ser barato, porque a vida era cara. O último bote diz que a vida tem que continuar cara para que o trabalho fique barato. Essas duas frases não falam o mesmo idioma, e quem confunde uma com a outra está fazendo política, só não está fazendo a política que diz fazer.